Fala, meu povo lindo, Viana na área, e agora a gente vai fazer o balancete após a apuração do resultado e após os impactos das contabilizações que nós fizemos da DLPA da Viana Corporation. Então, quando eu falo sobre após a apuração do resultado, é porque a gente precisa zerar as receitas e as despesas, certo? Entra a vinheta e daqui a pouco a gente volta com todo esse conteúdo. Então, tá aí o nosso balancete das contas de natureza devedora, né? Até onde a gente parou. Lembrando que a gente fez até chegar às despesas concessionárias. Logo depois, nós fizemos o cálculo do imposto de renda e da contribuição social. E, em seguida, fizemos os cálculos das participações. Lembrando que seria mais interessante que essas participações e o imposto e a contribuição estivessem uma em cada conta, certo? Não agrupada como estou apresentando, só de uma maneira didática. E aí, qual que seria o nosso passo agora? A gente precisa zerar o resultado, então das contas de natureza devedora, a gente vai ter que pegar o ICMS, CMV, depreciação, salários, as despesas concessionárias, o IR e a contribuição e as participações no resultado. Já na natureza credora, a gente vai trabalhar com as receitas operacionais, os rendimentos sobre aplicação e aí a gente consegue apurar o nosso resultado, certo? Quando a gente apura o resultado, o que a gente vai ter que fazer? As receitas que têm natureza credora, conta de natureza credora, são contas que acrescem, aumentam o seu saldo quando você credita. Então, se a gente está querendo zerar o resultado, a gente vai ter que debitar. Então, receita bruta débito e rendimento sobre aplicação débito, 100 mil e 1.500 respectivamente. Já as despesas, né, as contas de resultados de natureza devedora, para a gente diminuir, a gente vai ter que creditar. Então, creditamos ICMS no valor de 15 mil, vamos creditar CMV 35 mil, vamos creditar depreciação em 15 mil, vamos creditar salários em 10 mil, as despesas concessionárias 5 mil, creditar o IR e a contribuição social e as participações também, no valor de 7.310 e 2.058 respectivamente, e a diferença é se a gente vai ter lucro ou prejuízo. Como as receitas foram maiores do que as despesas, então a gente vai ter um lucro do período. Esse lucro ele está apresentado no valor de 12.132, ele está apresentado na nossa DRE. Fechou nossa DRE para a gente preparar para fazer o quê? A DLPA. Para a gente calcular os nossos dividendos e calcular as nossas reservas, certo? Então, as contas de natureza devedora após a apuração do resultado ficam zeradas, certo? As despesas. Não tivemos nenhum efeito no balanço patrimonial das contas de natureza devedora no que tange após a DLPA. Ué, mas Viana, a gente teria algum impacto após a DLPA no balanço patrimonial? Sim, se os dividendos que estamos apropriando fossem pagos. Então a gente ia movimentar o caixa. Se os impostos, né, na própria DRE, se os impostos e as participações forem pagas, também acabaria transitando em caixa e banco, ok? Isso são coisas que a gente tem que ficar atento. Já na natureza credora, após esse resultado, a gente zerou as contas de receitas e apurou o lucro, né? Então ele ficou com saldo credor de 12 mil. Mas o que aconteceu com a DLPA? Na DLPA, a gente debitou essa conta de lucro porque a gente criou os dividendos a pagar, os 1.820. Também constituímos as reservas legal, 607, e também de expansão, 9.705. Isso
dá um total de 12.132. E aí encerra esse balancete e você pode verificar que saldo do balancete de natureza devedora 409.700, saldo de natureza credora 409.700, certo? Era só esse conteúdo que eu queria mostrar para vocês, porque eu estava devendo isso para vocês. E logo em seguida eu já vou apresentar o balanço patrimonial, porque a gente precisa entrar na DVA, ok? Então, não se esqueça... Eu tô travando toda hora nessa frase, cara. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Beijo e tchau!